Seja sal e luz. Deixe sua vida fazer alguém ter mais sede. Seja uma luz na escuridão de alguém. Tire o foco de si mesmo e Deus fará mais por você em 5 minutos do que você poderia em toda a sua vida. Eu estou muito animada com o que eu vou compartilhar com você hoje. Não porque eu nunca compartilhei antes, porque eu já fiz isso. Mas eu estive realmente orando para que nesta noite vocês finalmente ouçam. Veja, só porque nós nos sentamos numa cadeira e ouvimos algo, não significa que nós entendemos aquilo. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que eu não me incomodo de dizer a vocês as mesmas coisas várias vezes. Porque, para ser honesta, nós precisamos ouvir as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. E às vezes, na 25ª vez que você ouve, você sente um clique e você diz, oh! E é como se fosse uma novidade para você. Mas Deus já disse aquilo várias vezes. Agora, eu vou começar no capítulo 24 de Mateus, verso 4. E é sobre os sinais dos fins dos tempos. Eu acho que todos provavelmente sabemos que nós estamos neste tempo agora. Eu sei que todas as gerações pensaram que estavam, mas uma coisa é certa, nós estamos mais perto disso do que qualquer outra geração. E todos estão sempre interessados em quais serão os sinais dos fins dos tempos. Bem, se você ler Mateus 24 e observar o que está acontecendo hoje no mundo, certamente dirá que estamos muito perto hoje. E algo não está dizendo aqui nesta passagem, mas diz que haverá muito engano. Nós sabemos que o engano vem do diabo, nós vimos isto ontem, que o engano significa acreditar em uma mentira. Nós somos enganados quando acreditamos em mentiras. Por muitos anos da minha vida eu acreditei que eu sempre iria ter uma vida de segunda categoria, porque meu pai havia abusado sexualmente de mim. Eu acreditava que aquilo havia me danificado a minha vida e o que quer que eu fosse, eu pudesse ser, eu não seria. Isso já era. Bem, isso era uma mentira, mas enquanto eu acreditei, aquilo foi a minha realidade. E quando eu descobri que Deus podia me curar e não apenas curar-me, mas que se eu confiasse nele, ele me pagaria de volta. A Bíblia diz que ele me pagará de volta pela vergonha da minha juventude. Deus é a nossa recompensa. Mas se você tenta cobrar as suas próprias dívidas, se você tenta cobrar suas próprias dívidas, então Deus não pode se envolver e fazer isso por você. É por isso que ele nos diz para perdoar e até mesmo para ir além, amar e orar pelos nossos inimigos. Não porque eles mereçam isso, nem porque é fácil para você fazer isso, mas isso permite que ele trabalhe. E deixe-me lhe dizer uma coisa, quando Deus vai trabalhar em alguém, o diabo tem que sair do caminho. Porque Deus vai vencer. Mas a Bíblia nos garante que haverão dias de tanto engano, que o engano seria tão grande, que se Deus não encurtasse esses dias por causa dos seus eleitos, ninguém, veja isso, ninguém poderia suportar um engano vindo na terra. Nós temos que desenterrar a nossa cabeça da areia e perceber que estamos vivendo em uma época extremamente perigosa na terra. Mas eu não tenho medo de viver a minha vida, porque eu estou nas mãos de Deus, eu não estou nas mãos do diabo, eu estou nas mãos de Deus, e eu estou nas mãos de Deus porque eu sei como trabalhar com Deus para impedir o diabo, não de atacar-me, mas para impedi-lo de vencer. Quando ele me ataca, o inimigo virá contra nós por um caminho, mas ele terá 7 caminhos para fugir em retirada, se soubermos enfrentá-lo da maneira certa. Então, começando no verso 4, diz: eles queriam saber
Quando todas estas coisas vão acontecer, o que nós devemos observar? E então Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane. Então você não pode presumir que você está acima do engano, porque eu posso te garantir que não está. Não há ninguém aqui que seja tão espiritual que seja impossível de ser enganado. É por isso que toda a Bíblia nos diz para vigiarmos. Orai e vigiai. E estar alerta e ficar de guarda. Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda assim não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E então haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o princípio das dores. Agora, nós temos tido mais dos que são chamados desastres naturais hoje do que em qualquer outra época. Eu acho, quero dizer, a menos que eles não tinham como relatar isso há muitos anos atrás, mas sempre estiveram acontecendo, o nosso ministério esteve envolvido em ajudar pessoas em 168 desastres nacionais apenas nos últimos anos. Houston teve uma inundação há um ano e agora está inundando novamente. 700 milímetros de chuva. O aeroporto está fechado para as pessoas que estavam vindo para a conferência, não puderam pegar os seus voos. É um furacão aqui, é um incêndio ali, Ano passado estávamos na Califórnia e foi incêndio. Há muitas pessoas que estão sofrendo. E as pessoas se perguntam: bem, o que está acontecendo? Onde está Deus em tudo isso? E você sabia que há uma passagem que diz que quanto mais o pecado aumenta, ouça isso, que a terra geme, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Então eu acho que a nossa terra está gemendo, acho que ela está clamando, que nem mesmo ela pode durar mais tempo sob o peso do pecado e da descrença nesse mundo de hoje. Agora, sendo honesta com você, apesar de eu estar na frente de milhões de pessoas através da TV, e estou em público como aqui o tempo todo, eu vivo uma vida totalmente isolada. Isso talvez pareça estranho, mas eu vivo. E muitas vezes, quando eu falo com as pessoas do ministério que estão realmente muito mais engajadas nas coisas do que eu, para ser honesta com você, eu sempre penso que eu devo continuar firme nas minhas coisas e fazer aquilo que eu sinto que Deus quer que eu faça e permanecer no caminho que Ele me deu para caminhar, e está funcionando muito bem, então não vou tentar mudar. Porque às vezes quando você sai e se envolve em muitas coisas, a menos que você seja realmente forte, o que muitas pessoas são, é fácil ser sugado por coisas que realmente não fazem nenhum sentido. Mas algumas coisas que eu tenho escutado, elas são tão estúpidas. Sabe, honestamente, é muito estúpido. Alguém me disse hoje, me mostrou isso online. Um grupo de pessoas que antes eram cristãs fortes, que agora estão confessando seus pecados para as plantas. E eu fiquei assim. Agora eu sei que isso me causará problemas, mas alguém precisa dizer a verdade. Deus fez a planta e a planta não pode perdoar o seu pecado. E para mim é tudo tão ridículo que eu penso, como alguém pode acreditar nisso? E é por isso que nós temos que continuar a pregar a verdade, continuar, sabe, a não adocicar e a não tentar deixar a palavra doce e agradável para que todo mundo possa engoli-la. Se você acha que eu sou dura às vezes, você devia ouvir Jesus pregar. Suas cobras, raça de víboras, vocês são um bando de hipócritas, ele disse. Sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Eu acho que eu sou muito legal. Eu me torno protetora da reputação de Deus. Às vezes. Chris Kane e eu estávamos no shopping uma vez.
E nós entramos numa loja e estávamos olhando tudo. E a vendedora veio e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Bem, somos pastoras e viemos para uma conferência. Ela disse: eu também sou espiritual. E aquilo ativou as minhas antenas e foi como se... Oh, você é espiritual? Ela não disse que era cristã, ela disse: eu sou espiritual. E então, nós conversamos um pouquinho e ela se soltou e disse um palavrão de 4 letras. E então ela disse: oh, me desculpe, eu vou falar a verdade, eu acho que Deus também xinga. Ok, agora, veja a minha reação, eu vou proteger a reputação de Deus. Eu me apoiei no balcão e então eu disse assim: Deus não xinga. E Christine Kane meio que se inclinou bem à minha frente e disse: mas ele ama as pessoas que xingam. E o que Deus falou para mim mais tarde: você estava tentando limpar o peixe que nós nem ainda havíamos pescado. Ela é uma evangelista nata e ela queria que a menina fosse salva. Eu sou uma professora e é tudo sobre maturidade espiritual e eu queria que ela se endireitasse já. Mas há tantas coisas estranhas por aí, Senhor, tenha misericórdia. Então vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte. E sabe, os cristãos hoje é o grupo mais perseguido do mundo. E está chegando aqui também. Bem aqui na América. Este país foi fundado para que as pessoas pudessem ter liberdade religiosa. E agora todo tipo de religião tem a liberdade, exceto os cristãos. E nós devemos nos posicionar e lutar pelos nossos direitos, não de maneira violenta, mas da maneira correta, senão nós vamos perder a liberdade. Vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte, e serão odiados por todas as nações por causa de mim. E naquele tempo muitos se afastarão da fé, o que tem acontecido hoje, e vão trair, veja isso, e vão trair e odiar uns aos outros. É isso que me deixa tão preocupada hoje. Há tanta raiva e ódio, e indignação, e julgamentos, críticas, fofocas, e falta de perdão, amargura e ressentimentos. E por causa disso, a igreja não tem poder. A unção habita onde há paz e unidade. E não temos nada se não tivermos a unção de Deus. E alguns de vocês talvez nem sabem o que é isso. A unção de Deus é tão preciosa, é o poder, é a presença dele na sua vida. E a Bíblia diz que se você tem a unção, você não precisa de ninguém para te ensinar. Agora, isso não está falando sobre ensinar como professora, como eu sou. Isso é um dom no corpo de Cristo, mas significa que você não precisa dizer que alguém te diga o que fazer o tempo todo, porque a presença de Deus em sua vida te mostra quando ir para a esquerda ou para a direita, a dizer sim ou a dizer não. Você precisa da unção de Deus não só para pregar, mas precisa da unção para criar seus filhos, para ir trabalhar e voltar para casa são. Agora eu vou falar claramente. Você não pode ter a unção de Deus e odiar alguém ao mesmo tempo. Agora eu sei que essa não é a primeira mensagem que você ouve sobre perdoar as pessoas. Isso não é tudo o que eu vou falar hoje, mas se você ainda está ficando bravo, com raiva das pessoas, então você ainda precisa ouvir esta mensagem porque ainda não entendeu. E nós dizemos: mas você não sabe o que eles fizeram. Isso não importa. E não estou falando para ferir seus sentimentos. É claro que sua dor é importante, o que você passou é importante, mas se Jesus pode fazer por nós aquilo que ele fez, ele morreu por nós, quando nós nem nos importávamos com ele. Vamos lá, não me olhe como se você não soubesse do que estou falando. Não há ninguém aqui que tenha feito tão mal a mim quanto eu já fiz a Deus.
E Ele me perdoa de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. E o que Ele nos dá, Ele espera que nós demos aos outros também. E este é, agora, você confia em mim? Quem aqui confia em mim? E eu digo que eu creio que este seja um dos maiores e principais problemas que nós temos no mundo hoje. É tudo sobre ódio, é sobre a raiva, é apenas terrível, absolutamente terrível. As pessoas odeiam as outras por causa da cor da pele, elas odeiam as outras por causa da igreja que elas vão, elas odeiam as outras por... Elas nem sabem por que elas estão odiando, sabe? E as pessoas estão tão bravas com o que está acontecendo no mundo e não sabem o que fazer a respeito, elas estão ficando com raiva de todo mundo. E você deve resistir a isso, você tem que ficar longe disso, deve estar atento, porque toda vez que você tiver seus sentimentos feridos e você tomar como ofensa, você estará se jogando nas mãos do diabo. Em todas as vezes, em 2 Coríntios, capítulo 1, acho que são os versos 10 e 11, Paulo diz que nós perdoamos para impedir que Satanás tenha qualquer vantagem sobre nós. Você não perdoa porque é fácil, você perdoa porque você não quer que o diabo tenha uma porta aberta em sua vida. Eu orei antes de vir para aqui hoje, Deus, por favor, faça as pessoas ouvirem o que eu estou dizendo. Eu quero que você realmente ouça, que receba o suficiente para ir para a sua casa e fazer algumas mudanças. Eu não quero que ninguém saia desta conferência com raiva de alguém. Bem, você tem ao menos uma gota de fé para isso? Eu não sei. Quero dizer... Sinto muito, mas eu não posso lhe dar bolo com creme aqui hoje, sabe? Se você quer uma tigela de açúcar, vá para outro lugar. Nós temos carne e vegetais aqui hoje. Agora estou prestes a chegar na parte que eu gosto. E naquele tempo muitos se afastaram da fé e vão trair e odiar uns aos outros, e muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitas pessoas. Agora aqui está o versículo 12. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Esse é um dos sinais dos fins dos tempos. O amor de um grande número de pessoas está ficando cada vez mais frio, porque elas foram enlaçadas por toda a maldade que está acontecendo no mundo e em todos os problemas do mundo. E então estamos todos bravos e sabe, com raiva de Deus, e nós não entendemos nada e blá 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 blá. E o que devemos fazer é perceber que é o diabo, é o diabo, é o diabo. Alguém pode dizer é o diabo? É ele. Precisamos entender que o amor é o mais alto nível de guerra espiritual. Agora, por favor, entenda isso. Nós estamos falando sobre como derrotar o diabo. E eu quero te dizer que só existe uma maneira de vencer o diabo, e é sendo bom e fazendo o bem. Fazendo o bem. Amando as pessoas, doando, ajudando, servindo. Bem, se eu depender das expressões de vocês para determinar se estão entendendo ou não, eu estou com problemas aqui hoje. Eu tenho que encontrar alguém que está na mesma página que eu, por favor. Bom, talvez eu desça desse púlpito e diga que nós precisamos mudar. Precisamos tirar nós mesmos das nossas mentes e deixarmos de querer ser o centro do universo.
O que a Bíblia diz? Se você quiser ser meu discípulo e vir após mim, deve negar a si mesmo e aos seus interesses, tomar a sua cruz e siga-me. E você diz o que vai acontecer comigo? Sabe o que vai acontecer com você? Se você negar a si mesmo e servir a Deus ao servir as pessoas, Deus virá pela porta dos fundos e Ele cuidará de você e você será mais do que poderia ser por si mesmo. Lá em frente, eu te desafio a testar Deus. E veja se Ele não pode fazer um trabalho melhor que o seu ao cuidar de você. Vamos lá, eu já vivi muito tempo. Um longo tempo. Eu estou te dizendo que eu vivi uma vida egoísta e autocentrada. Eu fiquei tão entusiasmada quando descobri a fé, porque eu pensei que eu poderia usar a fé para ter tudo o que eu quisesse. E Deus disse, agora que eu te ensinei o que é a fé, eu vou te mostrar como eu quero que você a use. E não é para conseguir o que você quiser. Vamos lá. A verdadeira alegria não vem daquilo que você quer. A alegria vem de dar, servir e fazer pelas outras pessoas. E eu era infeliz. E se o meu ministério crescia, seria infeliz. Se o ministério cresceu, eu não era feliz. Eu era infeliz. Finalmente eu disse a Deus, eu faço essa coisa de igreja há 20 anos, porque ainda estou infeliz. E olha, Ele respondeu. Ele disse, porque você é egoísta. Eu me pergunto se há alguém aqui que talvez precisasse estar lá no dia que eu fiz essa oração. E quanto a mim? Mas a Cris diz uma coisa interessante para mim hoje, quando falávamos sobre isso. Ela disse, talvez você precise dizer às pessoas o que é o amor. Porque, veja, nós amamos sorvete, nós amamos o nosso gato. E nós amamos filmes, amamos a nossa casa, amamos a Deus, amamos as pessoas. Você não ama sorvete? Você pode gostar do sabor dele, mas nós não amamos isso. Eu acho que nós precisamos entender o que é realmente o amor. O amor, ele é algo que você pode ver, e pode sentir, e pode tocar. E pode tocar outras pessoas, e pode mudar vidas, e pode mudar você, e pode mudar as pessoas que você ama. Deixe-me te dizer, se você é cristão, você já está resolvido, você vai para o céu. Então, sabe, para todos os propósitos e objetivos, você é um negócio fechado. Seu nome está no livro, sua mansão está sendo construída. E você está aqui por uma única razão. E não é para continuar tentando fazer você feliz. É para deixar a sua luz brilhar. Vamos lá. Seja sal e luz. Deixe sua vida fazer alguém ter mais sede. Seja uma luz na escuridão de alguém. Tire o foco de si mesmo. E Deus fará mais por você em 5 minutos do que você poderia em toda a sua vida. E você será tão feliz que não conseguirá acreditar. Bem, eu acho que muitos de nós cremos que estamos vivendo os últimos dias sobre os quais Jesus falou na Bíblia. E nesta palavra ele diz que durante esse tempo o nosso amor pelos outros se esfriaria. Mas nós podemos vencer isso simplesmente ao fazer algo bom por alguém todos os dias. Quando andarmos em amor, experimentaremos a verdadeira alegria.